Agora, mas o que está acontecendo com essas meninas hoje de 35 anos já tendo essas alterações hormonais? Primeira coisa, sono. Não estão dormindo, O sono sabe, não hoje é procura. campeão, né, gente? Se eu tivesse que falar hoje, modifica alguma coisa na tua vida para essa faixa etária, é o sono. Porque o sono, ele é reparador, né? Sono que vai fazer a troca, é o que vai fazer você descansar, trocar todas as células, né? Desligar, né, o motor para poder amanhã você poder acordar e fazer tudo que você tem vontade, não sentir tanto cansaço. Então, assim, eu penso que o sono hoje, já com 40 anos, você começa já a parte de, os estudos mostram hoje climatério, né? Que vai de 40 a 65 anos. Mas, Mário, o que que é climatério? É esse tempo que você tem antes da menopausa e na pós-menopausa. Esse antes da menopausa, eu achei uma classificação que eu achei assim bonitinha, que é a perimenopausa inicial e a perimenopausa tardia. Uhum. Então, isso se divide, onde ela vai ter já alterações de ciclo menstrual, né? Assim, o ciclo continua o mesmo, mas ela ovula na inicial. Mas ela já tem algumas alterações, ela sente isso, né? E a perimenopausa tardia, ela já tem alteração do ciclo, né? Já começa a falhar o ciclo e tem ciclos anovulatórios. Aí é A que eu inicial ela acho. começa a ter sintomas, porém Isso, ela ainda tem o ciclo tem, normal. tem. Depois ela começa, já na tardia, ela já começa a ter alteração, inclusive, Isso. do ciclo. Do ciclo. Que é o que a gente vê que é a baixa da progesterona. Primeiro hormônio que cai Que na cai mulher, a a progesterona. progesterona. Aí você fala assim, Mas mas aí o sono vai embora, né? foi embora. Foi. Vai o sono, a tranquilidade, o ansiolítico, que é o nosso Rivotril, sumiu. Aí você começa a ficar mais ranheta, você não se Você estava me reconhece. falando que as mulheres antigamente eram como se estivessem Assim, ficando loucas. loucas, loucas. Na Falta de verdade, elas documento. estavam na Na pele perimenopausa tardia. tardia, acredito eu, porque essa baixa de progesterona, ela acontece, né, que é a primeira coisa, baixa progesterona. Aí o que que acontece? O estrogênio, ele fica superior. E cadê o equilíbrio? Acabou o equilíbrio. Perdeu-se. E aí vem toda essa sintomatologia que acontece, né? Diminui aí o sono, a pessoa fica mais cansada. Então, se ela ele é diurético, o Fica que que mais acontece? Mais ansiosa, mais ansiosa, né? ríspida. Eu passei por isso. Eu passei por isso com 42 anos. Eu tive um pânico que hoje eu sei que o meu pânico foi uma queda brusca de progesterona e eu tinha já uma predominância estrogênio, eu via pelas na época da menstruação eu tive antes, né, eu tive um problema de acne, então eu Hum, tive aí ovário daí o policístico, já não anabolismo, chama olha ma só, é isso. Então assim, hoje eu já me faz reconheço, sentido. né, hoje eles não falam, assim, que você precisa ter o ovário policístico para chamar de SOP, né, que Uhum. já está mudando o nome, isso é outro papo. Mas, assim, eu vejo toda essa predominância estrogênio, né, as placas, às vezes você vê placas de sangue, isso é predominância estrogênio, inchaço, TPM aguçada. Às vezes eu chegava em casa, meu filho falava pro meu marido assim: pai, cuidado, minha mãe tá de TPM total. Porque ele já sabia, assim, porque dá vontade de você matar um. E não, e já Tem até existem uma, até estudos hoje de mulheres que foram liberadas porque mataram mesmo, né? Quer dizer, são situações que a gente passa que a gente não sabe que vai passar. Que eu acho que quando você tem informação, olha, a partir dos 43 você fica esperto que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. aconteceu, vai dosar o hormônio. E Isso. aí já começa a pensar num profissional para verificar a reposição E se hormonal. você tiver, né, com um mundo estressante, como na época eu estava fazendo uma faculdade de nutrição com meninos de 17, 18 anos. Eu tinha prova, eu estudava para mim e para elas, eu fazia resumo, era assim super gostoso, mas eu tinha o estresse de ter que estudar, de ter que tirar nota boa, e aquilo ali eu acho que potencializou, sabe, tudo. E aí eu tratei como se fosse um pânico, né? Me deram o quê? Um ansiolítico, né, um antidepressivo, tomei durante 6 meses, logo depois eu fiquei bem, e segui à frente até 52 anos, que é o que acontece com a mulher, passou da perimenopausa inicial, perimenopausa tardia, Tardia. aí começa a ter as quedas. Mas a gente é cíclica, os hormônios fazem assim, ó.
Num mês tá tudo ótimo, no outro mês você tá péssima, não chega perto, não me encosta, sabe? Tem várias mulheres e eu passei por isso, de não deixar meu marido nem me encostar. Consultório te traz muito isso. Nossa senhora, porque eu vivi. Então, quando a gente vive, a gente sabe o que que o outro tá passando. Falei: "Ah, pega seu marido, chega no final de semana, vai para uma serra, sabe, vai para um hotel, vai ficar juntinho, muda o cenário para ver se melhora". A gente tem que dar essas dicas, não é só a nutrição, né, eu não chamo integral à toa. Eu trato da pessoa num todo. Um O que está todo. acontecendo na tua vida? O que que você está comendo? Quem que são suas companhias? Qual é o que está Quais são os seus aumentando? estressores O hoje? estresse, porque você sabe que isso tudo vai Tá fazendo interferir atividade física, tá dormindo na bem, vi né? tudo, tudo. O estilo de vida hoje vai interferir na parte hormonal dessa mulher, em tudo. E aí como é que você não fala isso, sabe? Então, assim, ela começa a ter e aí vem a menopausa. E o que que é a menopausa, né? A menopausa hoje é detectada, assim, eu menstruei agora no ano passado, dia 20 de maio, vamos supor, esse ano, dia 20 de maio, a menstruação não veio, então eu estou na menopausa, mas o diagnóstico é pregresso, né, é retrospectivo, né, que eles falam. Então, assim, na verdade eu entrei na menopausa em 2025, dia 20 de maio. Né? A partir daí é que se começa a fazer tudo. Então, hoje, os médicos estão fazendo ensaios, porque ele não conhece, ele não sabe ainda como que tá os hormônios daquela mulher. A parte clínica, né? Os hormônios eles ficam dentro da célula e a gente dosa no sangue, então não é. Então a parte clínica hoje ela é muito importante. Ah, por que você está falando isso? Porque eu É, a estudo clínica muito, é eu trabalho com soberana, né? médicos, então eu vejo muita fala e a gente vai pegando. A minha parte é nutrição, mas eu tenho que conhecer toda essa fisiologia para poder saber aonde que eu entro, com o que eu entro, como que eu entro. Inclusive, quando essa pessoa está na perimenopausa inicial e a perimenopausa tardia, eu já entro com o ciclo das sementes, né? Que é nada mais do que a semente de linhaça, né, a farinha de linhaça dourada, eh, a semente de abóbora, a semente que são para a primeira parte do ciclo, nos primeiros 14 dias, e na segunda fase eu uso a semente de girassol e o gergelim. E por quê? Explica pra Porque, galera. são fitoestrogênios, né, também, mas são, assim, ajuda na sinalização do estrogênio e ajuda na sinalização da progesterona, então ajusta mais ou menos o ciclo. E eu já vi isso acontecer. Então eu uso óleo de borragem, né, tem um Boraporin que é da Vitafor, não tem problema eu falar a marca aqui, que, assim, dá super certo. Quando o sono não tá legal, eu vou ver se essa pessoa já tá precisando entrar com a melatonina, será? Ou será que você entrando com com o inositol já melhora? Então a gente tem que estar vendo isso. Será que a higiene do sono? O que que você faz de higiene do sono? O que as pessoas estão fazendo? Ficam em telas, né, até 10, 11 horas da noite e depois vão dormir, não adianta, o corpo não vai desligar. Hoje, se eu trabalho até depois das 5 horas da tarde, o meu sono não vai ser o mesmo. Se eu estiver ligada no meu computador, eu não consigo dormir. Então eu já tenho que desacelerar hoje, com 63, né, Você já tem que saber já. que você já vai ter uma baixa de progesterona, por mais que você esteja fazendo reposição, isso já vai trazer você para um sono diferente. Vai, vai. E aí, tudo que você puder fazer a favor do seu sono, como até o consumo de cafeína, de Consumo de cafeína, estimulantes, desligar as luzes de casa, usar abajur, tomar um banho fresquinho, abaixo da temperatura. Se você tiver um ar-condicionado, use. Coloca aí 22, 24 graus, você vai ver como é que você vai dormir, sabe? Porque o que hoje tudo que altera auxilia, o né? sono da mulher é isso. Excesso de cafeína o dia inteiro, você sabe disso, né? A cafeína, o álcool, o açúcar, as farinhas, né? As farinhas ultraprocessadas. Então, assim, quanto mais natural A possível, né? inatividade. Comer carne vermelha ou muita carne à noite, isso é interessante? Não. É claro que a gente faz o ajuste proteico nessa fase também, né, porque começa já a ficar porque o que envelhece a mulher, o que faz mais, assim, o envelhecimento, além da parte hormonal, é a perda de massa muscular, é o primeiro que acontece. Aí diminui o metabolismo basal
E essa Aí o ganho de transformação peso. não reconhece. Eu olhei uma foto minha e falei assim: "Gente, que barriga é essa?". Isso estava até no que a gente estava falando, né, por que que tantas mulheres dizem que depois dos 45 o corpo parece outro, né, tá Há aí. uma mudança na composição corporal. A mulher tem uma composição mais ginoide, mas com a Mais de queda. predominância estrogênica, Isso, inclusive, né, exatamente. Com a queda, né, da massa da magra relação. pelo estrogênio também, porque já começa a diminuir um pouco. Diminui a progesterona, diminui o estrogênio, mas por isso que alguns médicos hoje estão entrando com os hormônios em quantidade baixinha, né? Eu já estou vendo aí, para exatamente não deixar os receptores já modificados. Hum. Né? Na minha época, 11 anos atrás, não tinha essa informação. Eu fui para uma médica que não era aqui, minha médica maravilhosa, doutora Denise, falou: não, vão para o Rio de Janeiro, que tem pessoas mais especializadas Então, e. assim, o que muita Hum, mulher fala: "Pô, mas eu não mudei minha alimentação e né? tô ganhando peso", e é É verdade, verdade. né. Porque a taxa de metabolismo, como a massa magra cai, o metabolismo cai, e aí não tem Ela tá numa jeito. dieta, É. né, numa alimentação Isso, isocalórica, porém o basal dela caiu se ela não aumentar o nível de atividade atividade física. física, Mas para aumentar o nível de atividade física, ela tem que estar recuperando bem, é, aí ela tem que estar dormindo dormir bem. bem, Ela não não está dorme dormindo bem, bem, aí provavelmente ela não tem gás para fazer não, exercício, diminui também a atividade física. física. Diminui o metabolismo basal, diminui o gasto calórico e, de certa forma, os hormônios estão jogando contra ela nesse momento. Totalmente. E a mulher nessa faixa etária de 42, 43 hoje, estão com filhos pequenos. Então o sono Uhum. já não é reparador, porque você acorda à noite. Então eu vejo isso também muito no consultório. Então assim, essa massa magra é importante. Então assim, como é que ajusta isso? Aí eu sento e falo assim: "Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo". Quem sabe você não colocar a criança para dormir mais cedo, você ir dormir no mesmo horário que ela, para poder recuperar, né? Cortar a cafeína, tomar chás de camomila, né, desligar as luzes, um quarto já com uma Criar uma lavandazinha. outra É, rotina ali. exatamente para melhorar Porque isso tudo. a energia cai, o sono piora e o libido vai também foi-se, né. Libido é uma coisa que a maioria das mulheres reclamam muito lá no consultório. Mas a libido, gente, não é só a parte hormonal. A libido é o conjunto que essa mulher está vivendo, né. Quantos anos você é casado? Como que tá a relação com seu marido? Esse marido é bom? Esse marido é Não é só carinhoso? hormônio, Não, não, né. não. Tem essa parte também. Quem é o teu companheiro hoje? Como que tá o relacionamento e É, tudo isso, né. exatamente. Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.